ressurreição de Jesus é a razão pela qual o Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus se fez homem exatamente para passar por esse momento, para viver esse mistério da sua paixão, morte e ressurreição. A gente vai ouvir na liturgia esses dias, né, aquele salmo que diz: eis que venho, ó Senhor, com prazer, fazer a vossa vontade. Foi para cumprir essa vontade de salvação dos homens que o Filho de Deus se fez homem, que o Filho de Deus se encarnou. Foi para chegar a esse momento da sua paixão, morte e ressurreição. Pode passar para a gente? E eu já queria começar falando com vocês sobre algo que é bíblico, né? Nem tudo a gente vai pesquisar na Bíblia, não daria tempo, porque a gente tem pouco tempo. Eu escolhi algumas passagens bíblicas para a gente olhar diretamente lá, que são as de João. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês já sobre esses temas que são bíblicos. Tudo na vida de Jesus, desde a sua encarnação, tudo na vida de Jesus Cristo se orienta para esse grande momento, para a vivência desse grande mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Se a gente for olhar cada momento da vida de Jesus, seu discurso, seus atos, seus milagres, seus gestos, tudo se orienta para esse grande acontecimento. E eu queria partilhar um pouquinho com vocês, ponto a ponto, já de início, né, como algo introdutório, como em cada momento da vida de Jesus a gente consegue perceber algo que aponta para o seu mistério pascal. Na Anunciação, o anjo já diz que ele salvará o seu povo de seus pecados. E se existe salvação de pecados, a mentalidade judaica já remete para o momento de sacrifício, porque os ritos judaicos, eles envolviam sacrifícios de animais, quando se tinha o desejo, ao menos, de que aquela falta fosse expiada. Então, se fala de salvação de pecados, você deve ter começado a perceber que algo iria acontecer na vida de Jesus, para além de uma vida normal, humana, como poderia ser de um filho nosso, né? Outro ponto que já no início da vida de Jesus aponta para o seu mistério pascal, o seu nascimento. Jesus não nasce, é o Rei dos Reis, mas ele não nasce num palácio. Ele nasce em total despojamento, ele nasce em pobreza. Ele não encontra nenhum lugar na casa de alguém para nascer, ele encontra um lugar somente junto aos animais, como diz a palavra de Deus. Isso já aponta para o momento em que ele iria se despojar completamente para a nossa salvação. Já aponta para o seu mistério pascal. Já vai dando sinais, já vai dando pistas de que o Filho de Deus se fez homem e se esvaziou para nos salvar, para nos encher. Se fala uma palavra na teologia, né, de kenosis, que é esse esvaziamento. Ele tinha toda a majestade, mas ele se fez servo, se fez o servo, se abaixou para nos resgatar. Outro momento, já no início da vida de Jesus, novamente na aparição dos anjos aos pastores, ele fala novamente: chegou o Salvador. A alegria ali no inicial, né, a alegria ali do Natal, não é só porque o Filho de Deus se fez homem e nasceu, mas é porque chegou o Salvador. Esse Filho de Deus que se fez homem, que nasceu, veio para trazer a salvação aos homens, que vai acontecer no seu mistério pascal. Na visita dos reis, Jesus recebe alguns presentes desses reis. O ouro, que indica que aqueles homens reconhecem que existe majestade naquele menino. O incenso, que indica que aqueles homens reconhecem que aquele menino é Deus. E a mirra. Mirra, que era uma erva usada para embalsamar corpos, né, para perfumar também corpos. A mirra é uma erva que aponta para o sofrimento. Já no nascimento de Jesus, já tem algo que aponta para o seu mistério pascal. Esse menino, em algum momento da vida, vai passar por sofrimentos. Ele é rei, ele é Deus, e ele vai passar pelo sofrimento da morte. Na apresentação do menino Jesus ao templo,
quando Simeão se encontra com Maria, muitos de vocês devem lembrar que ele diz: uma espada de dor transpassará a tua alma. Por ali também já se diz, no caminho desse menino tem um sofrimento, e você vai sentir junto com ele, mas ele vai para além desse sofrimento. Porque o Simeão termina a história dizendo: os meus olhos viram salvação, eu posso morrer feliz, meus olhos viram a salvação. Ele vai passar por sofrimentos, mas vai para além dos sofrimentos. Depois, um outro acontecimento na vida de Jesus, ainda menino, a perda de Jesus. Naquela festa da Páscoa, José e Maria vão com Jesus até Jerusalém. Num dado momento, eles se dão conta de que Jesus não está voltando com eles na caravana. E eles voltam para procurar Jesus. Era Jerusalém, era a festa da Páscoa. 3 dias eles se perderam do menino e no terceiro o reencontraram. Isso te lembra alguma coisa? Jerusalém, festa da Páscoa, 3 dias, Jesus sem ser visto, Jesus oculto, né, dos olhos dos homens. E no terceiro, sendo reencontrado. Então já esse acontecimento da perda e do encontro do menino também aponta para o seu mistério pascal. Com certeza, quando Maria estava vivendo esse momento, já lá na cruz, né? Talvez aquilo encheu o coração dela de esperança. Quando ele era pequeno, eu o reencontrei após 3 dias. Eu espero nesse novo momento também de sofrimento, de perda, né? Que em 3 dias eu o reencontro, como de fato aconteceu. Depois do batismo de Jesus por João Batista diz para ele: eu não sou digna nem de desamarrar as suas sandálias, e tu vens a mim? E Jesus diz sim, que se cumpra assim a justiça. E mais uma vez a gente vê ali em Jesus que entra na fila dos pecadores sem ter pecado, sendo santíssimo. Esse desejo de ir ao nosso encontro, de se despojar de si mesmo, da sua majestade, para nos salvar. Na transfiguração, esse acontecimento da transfiguração está no caminho de Jesus para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, e em Jerusalém ele irá sofrer a sua paixão e morte. E no caminho para Jerusalém, ele sobe o monte com aqueles mais íntimos, os mesmos que estariam depois com ele no horto da agonia. Antes de que acontecesse esse momento da agonia, ele sobe o monte com os 3 e ele se transfigura diante deles. No caminho para Jerusalém, no caminho para a paixão, o Senhor mostra também a sua glória para mostrar a eles que, para além do sofrimento, haveria ressurreição. Ele manifestaria a sua glória também. Se você pegar a passagem da transfiguração de Jesus e a dos apóstolos no momento da agonia do Getsêmani, elas são muito próximas. Nas 2 eles adormecem, nas 2 eles fecham os olhos, e quando eles abrem, algo diferente aconteceu. Na anterior, que é a transfiguração, quando eles abrem os olhos, Jesus está envolto, cheio de glória, e eles se assombram, maravilhados com aquilo. Na da agonia, quando eles abrem os olhos, Jesus está desfigurado pelo sofrimento, em agonia, suando sangue. E aquela visão deles antecedente da transfiguração, com certeza, deu forças a eles para poderem passar por aquele momento também com Jesus, tão difícil. E muitos dos discursos, dos milagres de Jesus, apontam para esse acontecimento do mistério da sua paixão, morte e ressurreição, que é o mistério principal de toda a vida de Jesus aqui no nosso meio. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que o Filho de Deus se fez homem. Para passar por esse mistério, para nos salvar através desse mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E agora sim eu queria que você pegasse a sua Bíblia, para a gente poder ler algumas passagens e compreender algumas coisas muito interessantes a partir do Evangelho segundo João. Pega a sua Bíblia, quem trouxe, quem não trouxe, pega no celular, você pode procurar aí, pode olhar. Eu vou partilhar com vocês especificamente a respeito do mistério pascal de Cristo no Evangelho segundo João, que é um evangelho que me é muito precioso. Já falei isso outra vez também, né? Os 4 evangelhos são maravilhosos, mas eu tenho um carinho especial por João, por ele ter seguido até a cruz, por ele ter estado lá também na ressurreição, por esse amor que João tinha por Jesus.
E João, ele escolhe contar a sua narrativa, ele escolhe escrever o seu evangelho de uma forma muito interessante. Existe uma palavrinha que dá uma unidade a toda a obra do evangelho segundo João, que você vai encontrar no começo do evangelho, no final do evangelho, que marca as grandes sessões do evangelho segundo João. E essa palavrinha, no meu entender, segundo os meus estudos, mais que qualquer outra, é essa palavrinha, a hora de Jesus. É no Evangelho de João que a gente vai ver por muitas vezes Jesus dizendo que a hora não chegou ou que a hora chegou. Eu quero ler com vocês essas passagens, porque elas são fundamentais para a gente compreender melhor o mistério pascal de Jesus. Pegue aí Evangelho segundo São João, capítulo 2. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 4. As passagens estão ali, a gente vai seguir, tá? Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 4. A gente sabe qual é a situação ali das bodas de Caná. E presta atenção no que Jesus diz para Nossa Senhora, quando ela vai a ele dizer que aqueles homens não têm mais vinho. Versículo 4, respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? A minha hora ainda não chegou. E essa fala misteriosa de Jesus, ainda a gente vai ver em outros momentos, que eu quero também pontuar com vocês. João 7,30. João 7,30. Diz assim, ó. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Mais uma vez se diz, ainda não chegou a sua hora. João 8,20. Está do ladinho aí. João 8,20. Estas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas que hora é essa que sempre se fala dela e não chegou? Que hora é essa? Vamos dar mais uma olhadinha? Agora no capítulo 12, versículo 23, quando começa a se fazer a transição da expectativa da hora, que não tinha chegado ainda, para momento em que a hora chegou, para a chegada da hora. João 12, 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, vai perdê-la. E quem odeia a sua vida nesse mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Agora vamos para o versículo 27, ainda aí, no capítulo 12, versículo 27. Presentemente, ou seja, agora, a minha alma está perturbada. É Jesus dizendo, hein? Mas que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas é exatamente para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisto veio do céu uma voz, eu já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Essa hora tão misteriosa, a gente vai percebendo pelo Evangelho de Jesus, de João, que é a hora do mistério pascal de Jesus. A hora em que vai acontecer, que vai se cumprir a sua paixão, a sua morte e ressurreição. O Filho de Deus se fez homem para nos salvar, para vir ao encontro do homem que tinha se perdido de Deus, para restaurar a comunhão, a ligação do homem com Deus que havia se perdido com os nossos pecados. O Filho de Deus veio a nós pagar a nossa dívida. Com os seus pecados, os homens acumularam uma dívida que seria impossível aos homens pagarem.
ofensas contra Deus. Como é que um homem pecador conseguiria reparar ofensas feitas a Deus, permanecendo ainda no seu pecado? As ofensas feitas aos homens, a gente vê como acontece nessa terra, né? Você imagina uma ofensa feita a Deus, como são os nossos pecados, como seriam reparados? E a palavra de Deus ainda diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Gênesis a gente via Deus falando com os homens, com Adão, que se ele comesse do fruto, ele haveria de morrer. O pecado romperia a comunhão dele com Deus, o pecado daria entrada no mundo ao sofrimento e à morte, que não foi desejo de Deus para nós, inicialmente na criação. Mas o homem pecou, rompeu a comunhão com Deus, perdeu a ligação com Deus, perdeu o caminho, sem chance pessoalmente de voltar por si mesmo. O homem acumulou sobre si uma dívida que ele não poderia pagar. O homem recebeu por seus pecados, como resposta dos seus pecados, a sentença imediata de morte. Uma sentença de morte pesava sobre os homens por causa dos seus pecados. E o plano perfeito do Pai foi enviar o seu Filho Santíssimo para se fazer homem, para se encarnar no ventre de Maria, para crescer como homem e para, no auge da sua vida humana, oferecer-se em nosso lugar, oferecer-se para pagar a nossa dívida, porque Ele poderia, Santíssimo, Deus e homem em si mesmo, Ele se o Filho de Deus se fazendo nosso servo, o Mestre, o Senhor em lugar do servo. Ele se ofereceu para pagar a nossa dívida, Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele recebeu no seu corpo a paga dos nossos pecados. Ele recebeu em seu corpo a morte que era para ser nossa, como resposta dos nossos pecados. Ele tomou sobre si. Ele veio a esse mundo para ir ao encontro da morte e do sofrimento, para nos tirar de lá, para vencê-los em si mesmo. Essa é a grande hora de Jesus, a hora do seu mistério pascal. Essa é a grande hora nossa também, porque é a hora em que nós fomos salvos. A nossa sentença, a sentença dos nossos pecados, Jesus tomou sobre si. Jesus pagou por nós. Jesus pagou a nossa dívida com a própria vida, com o próprio sangue. Essa é a grande hora de Jesus. Vamos olhar no João 13, versículo 1, no momento em que ele vai começar esse grande mistério, o maior acontecimento da nossa história, a salvação dos homens, realizada pelo sacrifício do Filho de Deus, por sua paixão, morte e ressurreição. João 13, 1. Que é onde começa também a celebração litúrgica, que depois o Luiz vai aprofundar, do nosso tríduo pascal, na ceia de Jesus com seus apóstolos. João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que chegou a sua hora, e como ele disse no capítulo anterior, 12, eu hei de dizer, Pai, livra-me desta hora. Meu coração está angustiado, mas eu hei de dizer, Pai, livra-me desta hora. Foi para essa hora que eu vim. No Evangelho de João a gente vai ver que Jesus em nenhum momento foge do sofrimento. Jesus vai ao encontro. Nós vamos ver isso, ainda vou pegar esses versículos com vocês. Jesus vai ao encontro. Jesus sabe que chegou a hora em que vai ser traído, em que vai ser entregue, em que vai ser morto. Mas ele sabe que é passando pela morte, por todos esses sofrimentos, que ele vai nos salvar. E de coração aberto, ele abraça esse momento. Inicialmente, a primeira coisa que ele faz, se põe à mesa com os seus apóstolos. E ali a gente tem o grande acontecimento do lava-pés, que também está lá na celebração de Quinta-feira Santa. Jesus, na ceia com os seus, ele põe uma toalha ao redor de si mesmo e se abaixa para lavar
os pés dos seus apóstolos. Esse gesto de Jesus também aponta para o seu mistério pascal, porque ele diz já para nós, nesse gesto, que ele está se despojando da sua majestade para nos lavar. Ele está se colocando como servo nosso para nos salvar. Depois a gente vai ver ainda em 17:1, a gente vai ver que tem o lava-pés, tem a ceia, tem o mistério da Eucaristia, lindíssimo, que a gente vai ver também depois. E depois Jesus vai conversar com o Pai. E lá em 17:1, João 17:1, ele vai dizer mais uma vez que chegou a hora. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos os que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes a fazer. A obra da nossa salvação. Jesus já vai passar pela paixão e cruz, mas ele já diz: eu terminei, porque ele já disse o sim à vontade do Pai, o sim à nossa salvação. Quando ele se encarnou, ele já deu o sim e nunca voltou atrás. Então já na ceia ele antecipa o que ele vai viver na cruz. Esse é o meu corpo entregue. Tomai todos e comei. Esse é meu corpo entregue por vós. Esse é meu sangue derramado por vós. O corpo vai ser entregue na cruz, o sangue vai ser derramado na cruz, mas ele já antecipa. O sim já foi dado. Quando ele se encarnou, o sim já foi dado. E naquele momento o sim é total. A vontade do Pai da nossa salvação e a nossa salvação. O Pai e Jesus estão concordes nesse grande acontecimento de Jesus Cristo assumindo a nossa condição, de Jesus Cristo assumindo a nossa dívida, de Jesus Cristo tomando sobre si a sentença que pesava sobre nós. Não, vou passar ainda não. Outro detalhe do Evangelho de João é que João o tempo todo não vai falar que Jesus fez milagres, ele vai falar que Jesus fez sinais. Sinal é algo que você está vendo aqui, que te aponta para outra realidade. Então, em todos os milagres que Jesus realizou, João viu sinais. Sinais que mostravam para ele, esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus. E sinais que apontavam para ele, algo sublime vai acontecer quando esse homem passar pelo sofrimento, pela paixão, pela morte e chegar à ressurreição. A gente está com um tempo curto, não vou poder falar tudo que eu tinha pensado, preparado, já dá para ver. Mas brevemente, então, não vou pegar com vocês as passagens, mas nas bodas de Caná, naquele sinal que faltou vinho, e que um vinho novo foi dado por Jesus, algo já está sendo dito a respeito da aliança de Deus com o seu povo. Porque a imagem do noivo e da noiva no Antigo Testamento é usada de Deus para com o seu povo. Deus é o esposo e o povo é a esposa. Deus é o noivo, o povo é a noiva. Então ali já está simbolizado, estava faltando vinho, aquele povo precisava da revelação completa, aquele povo precisava da salvação. E Jesus, né? Jesus que é o Filho de Deus, que é o noivo verdadeiro daquela festa, vem trazendo vinho novo. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar que não vai ser possível. A cura do cego de nascença aponta através das águas, né? Vai lá, se lava na piscina de Siloé, que quer dizer, Siloé quer dizer o enviado. Se lava nas águas do enviado, é quase isso. Aponta para o momento em que a cegueira dos homens vai ser extinta por essas águas que nos lavam, as águas do batismo que nos lavam. Todas essas coisas no Evangelho de João apontam para realidades além. A ressurreição de Lázaro, que é o último dos sinais que Jesus realiza no Evangelho de João, aponta para o poder que ele tem além da morte, mais forte que a morte, e para a ressurreição dele também. Tudo vai apontando para essa grande realidade que vai acontecer no seu mistério pascal, de salvação dos homens, de reconciliação dos homens com Deus, de aliança restaurada entre Deus e seu povo. E dois acontecimentos interessantes também antecedem o mistério pascal. A unção em Betânia, que a gente vai ver na Semana Santa, antes do Tríduo Pascal, na liturgia da missa.
e a entrada triunfal em Jerusalém, que a gente vai ver esse domingo. A gente não pode deixar de mencionar rapidinho, a gente vai com uma corrida, a gente vai conseguir. Quando Jesus já está se aproximando do seu mistério pascal, né, lá o Marco no Evangelho de João é o capítulo 12, ele se põe à mesa em Betânia, com Lázaro, suas irmãs, e uma das irmãs de Lázaro, Maria, vai ungir Jesus com perfume, e essa unção tem um duplo significado. Unção para o povo judaico era usada de uma forma, para ungir um rei. Vocês lembram do rei Davi? Lembram, né? Que foi ungido o rei. Então se derramava óleo para dizer, ele é rei, né? Foi eleito rei, né? A unção real, vai tomar posse como rei. Então o óleo é derramado. Outro modo também que existe de unção, vou pular, tem vários, né? Vou pular. É também quando alguém é morto, e é o caso que Jesus fala nessa leitura, e é passado aquele óleo, aquele unguento perfumado, né? Tem algumas igrejas que até fazem isso numa celebração que tem do Senhor morto. É passado aquele óleo perfumado para conservar aquele corpo. Então, quando Jesus é ungido, já às portas de viver o seu mistério pascal, o João já está dizendo duas coisas para a gente, né? Ele é o rei, e está se aproximando o momento, né? Chegou a hora dele assumir o seu reinado, dele tomar o trono. E ele também vai passar pela morte, como Jesus fala, né? Para Judas até ali no momento. Ele vai passar pela morte. O reinado de Jesus não é o reinado que talvez muitos dos judeus esperavam, e por isso eles não reconheceram. Deus tinha prometido que viria um descendente de Davi. Davi era o rei de Israel, né? Um outro rei descendente de Davi, que iria reinar para sempre sobre o seu povo. E eles esperavam, imagino, um rei como nos moldes de Davi. Mas quando veio o grande rei prometido pelo Pai, por Deus, o rei Jesus, poucos foram os que conseguiram enxergar. Mas se você perceber, na história de Jesus, começa a prestar atenção nas liturgias da missa desse tempo, nas leituras. Quando Jesus vai passar por seu mistério pascal, existe uma unção, como existia uma unção real quando alguém ia se tornar rei. Existe manto, coroa, cetro. E quando ele toma o lugar, é a cruz. O grande trono do rei Jesus é a cruz. É ali que ele reina. Os homens não entendem, mas é ali que Deus reina novamente sobre a humanidade, que a vontade de Deus se cumpre, que a dívida é paga, que a salvação acontece, que os pecados dos homens estão sendo expiados completamente, que a humanidade está sendo renovada. É ali que o rei toma o seu trono. É na cruz. João conseguiu perceber isso. Um pouco depois, naquele momento ainda era muito difícil, mas João conseguiu perceber isso um pouco depois. E quando ele vai quando ele vai viver esse mistério pascal, né, antes de chegar o momento da ceia, existe a entrada triunfal em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da sede do reino, foi o lugar onde Davi reinava. Era ali onde ficava o trono do rei. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, olha, preste atenção, no Evangelho de João teve a unção. Depois vai ter a entrada em Jerusalém. João já está mostrando, o seu rei chegou. Seu rei chegou, Israel. Seu rei chegou. Você pode dizer até seu nome. Felipe, seu rei chegou. Sandra, seu rei chegou. Fátima, o seu rei chegou. É isso que João está querendo dizer para a gente. Prestem atenção para vocês conseguirem identificá-lo, porque os homens daquele tempo não conseguiram. Prestem atenção, porque ele vem despojado da sua majestade. Tem uma canção que eu acho linda, que diz assim, só um trechinho. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou, meu reino não é desse mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, pois o bem maior da vida é o amor. De nenhuma
forma Deus poderia mostrar tanto seu amor por nós do que dessa? Se despojando completamente da sua glória, assumindo a condição de um escravo, sofrendo os piores suplícios, a maior vergonha, para nos salvar, passando pela morte e pelos sofrimentos, enfrentando a morte e o sofrimento para nos salvar. No Evangelho de João, a gente vai ver que Jesus sabia de tudo o que lhe iria acontecer. Como a gente falou para vocês, ele veio para isso. Ele já sabia que ele ia passar pela morte. Ele veio para ir ao encontro da morte, para vencer a morte. Ele veio para ir ao encontro do sofrimento e nos libertar dos sofrimentos desse mundo. Foi para isso que ele veio. Ele veio para ir ao encontro do pecado e nos salvar e tomar sobre si aquele peso de condenação e nos resgatar dos nossos pecados. Ele já sabia que ia enfrentar isso em algum momento da sua vida, no ápice da sua vida. E João vai mostrar lá, abre só rapidinho João 12, 23. João 12, 23. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, ele já sabia. Agora lê comigo João 18, 4. Essa eu acho muito legal. Quando chega o momento do seu mistério pascal, ele se põe à mesa com seus apóstolos, se dá o grande acontecimento da ceia eucarística, o lava-pés, e logo depois ele vai para o Getsêmani orar com os seus, e aí acontece o momento da traição e da prisão. E naquele momento, vê lá em João 18, 4, quando aquele cortejo está vindo ao encontro de Jesus para prendê-lo, com espadas, com lanças, com paus, Jesus não foge, Jesus não corre, Jesus vai ao encontro daqueles homens. E você pode ler ali em 18, 4. Como Jesus soubesse tudo o que lhe havia de acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam, a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhe ele. Também Judas o traidor estava com eles. Quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhe Jesus pela segunda vez, a quem procurais? Disseram, a Jesus de Nazaré. Replicou-lhe Jesus, já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Quando chegou o seu momento, Jesus falou, sou eu. É como se ele dissesse, eis-me aqui. Foi para isso que eu vim. Para passar pelo sofrimento e pela morte em favor dos homens. Se é dessa forma que o sofrimento e a morte vêm a mim, eis-me aqui. E a gente sabe, né? O Filho de Deus fez homem para essa hora, para viver essa hora, para nos salvar. Tem o mistério do lava-pés, o mistério da Eucaristia. A paixão começa ali na traição de Jesus por Judas, a prisão, a solidão de Jesus e fuga dos discípulos. O julgamento pelos homens, ele vai a Anás, depois levam Anás, Caifás, levam ele para Herodes, levam ele para Pilatos. Ele fica sendo julgado pelos homens, ele é condenado pelos homens. Ele é flagelado. E ele toma a sua cruz e se direciona para o Calvário. No Evangelho segundo João, no capítulo 19, você pode abrir aí no capítulo 19, a gente já olhou o 18, a gente olha agora o 19 rapidinho. Capítulo 19, versículo 17. Levaram então consigo Jesus, ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário. Não era fácil para Jesus passar pela morte, a gente sabe disso, ele suou sangue. Mas o amor de Deus por nós é tão imenso que ele estava disposto ao maior dos sacrifícios, ao pior dos sofrimentos. E ele foi ao encontro, e ele ainda diz também, ninguém toma a minha vida, eu livremente entrego, eu dou, e eu tenho o poder de retomar de volta. Ele vem ao encontro do sofrimento e da morte, mas porque ele também tem poder para vencê-los. João, a gente vai ver no capítulo 19, versículo 14, que a hora do sacrifício de Jesus coincide com a hora do sacrifício do Cordeiro Pascal na fé judaica, na ceia judaica, como estava lá em Êxodo.
E a gente vai ver na leitura de Sexta-feira Santa, de Isaías 53, que já era previsto por Deus, predito por Deus, que o servo que viesse da parte do Senhor completar a salvação dos homens, passaria por sofrimentos, levaria sobre si a sua culpa, tomaria o lugar da nossa condenação. E em João 19, 17 a 30, o momento da crucificação de Jesus, a gente sabe que no Evangelho de João está lá Maria e João aos pés da cruz. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E no Evangelho de João também tem uma frase maravilhosa, dita por Jesus crucificado, para aquele que veio por isso e que sabia que ia passar por esse momento e que de coração aberto foi ao encontro desse momento. No final da sua crucificação, antes de fechar os seus olhos nessa terra, nesse momento aqui da cruz, Jesus diz: tudo está consumado, tudo está completo. Pai, eu completei, como ele falou antes, eu completei a obra que me deste para fazer, da salvação dos homens. E inclinando a cabeça, ele entrega o Espírito. Jesus é sepultado. E no terceiro dia, a gente tem a maravilhosa notícia de que o sepulcro estava vazio. E o Evangelho segundo João, no capítulo 20, pelo menos você vai chegar lá comigo, e você vai assumir comigo o propósito de, na sua casa, nesses dias, ler João 18, 19 e 20, pelo menos. João 18, 19 e 20. Ali você vai ler a paixão, a crucificação e a ressurreição de Jesus a partir dos olhos de João. Em João 20, depois que Jesus foi sepultado, depois que rolaram a pedra, depois que aqueles homens que o amavam viveram aquele sofrimento atroz, Maria Madalena também, quando amanhece, o primeiro dia da semana, João 20, versículo 1. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. E aí ela vai correr e vai dizer a Simão, Pedro e a João: olha, o sepulcro rolou a pedra. Não tem ninguém lá. Onde colocaram Jesus? E depois essa mesma Maria Madalena vai se encontrar com o Senhor. Mas antes disso, João e Pedro vão correr para o sepulcro. E vão chegar lá e vão ver exatamente o que Maria Madalena falou. Um sepulcro vazio. E o próprio João que escreve nos diz que foi diante do sepulcro vazio que ele compreendeu tudo, que até ali ele não tinha compreendido. João 20, versículo 8. Entrou também o discípulo, aquele que Jesus amava, que havia chegado primeiro ao sepulcro. Entrou no sepulcro vazio, viu e acreditou. É ali que João, diante da ressurreição, dá aquele estalo para João. Realmente ele é o Filho de Deus, realmente ele tinha que passar por tudo isso. E Jesus ressuscitado depois vai nos falar diretamente. Ele precisava passar por isso para realizar a obra da nossa salvação, e completa essa obra da nossa salvação com a sua ressurreição. Diante de Tomé, também é no Evangelho de João que está isso, diante de Tomé que não compreende muito bem o sofrimento, Jesus chega para ele e diz: Tomé, pega o teu dedo, coloca o teu dedo na minha mão, e a tua mão coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel, mas tenha fé. E ali Tomé tem aquela exclamação: meu Senhor e meu Deus. Diante da cruz, diante do sofrimento, Tomé ficou atordoado, os discípulos todos fugiram, só João ficou ali. Mas diante da ressurreição eles conseguem compreender que aquele homem que passou pelo suplício da cruz tão atroz é verdadeiramente o Filho de Deus, e passou por aquele suplício, vencendo a morte, vencendo o sofrimento. Quero terminar com você aqui, porque não vai dar tempo de falar mais além disso, dizendo para você que o mistério da cruz também faz parte da vida do cristão. O mistério da cruz, o mistério do sofrimento, um dia também vai passar pela nossa vida. E se algum dia esse mistério passar pela nossa vida, que a gente possa olhar para Jesus,
e encontrar forças nele para abraçar esse sofrimento, sabendo que ali você, eu, temos a possibilidade de estarmos profundamente unidos a Jesus Cristo. Quando Jesus passa pelo sofrimento, ele dá um novo significado ao sofrimento. Ele une a redenção ao sofrimento. O sofrimento agora unido ao de Cristo tem valor redentor. Na unção dos enfermos, existe uma oração assim que se faz pelos enfermos. E a morte também já tem um novo significado a partir de Jesus Cristo. Ele passou pela morte, nos abrindo o caminho para o céu. E nós também podemos, a partir da morte, encontrar-nos com Deus. Por isso que o sofrimento e a morte não apavoram mais os cristãos. Por isso que os primeiros cristãos, os mártires, não tinham medo do martírio, não tinham medo do sofrimento. Porque eles olhavam para Jesus. Eles sabem que tem algo para além do sofrimento e da morte, que Ele abriu o caminho. E a gente aguarda a volta do Senhor Jesus e esse momento maravilhoso da nossa ressurreição, que também vai acontecer, né? Mas se nessa vida, aguardando ainda a volta de Jesus, aguardando a ressurreição que haverá de acontecer, nós tivermos que passar por sofrimentos, que a gente possa também não fugir da presença de Deus, pelo contrário, abraçar a Jesus. Jesus está ali com você. Se você tiver que passar pelo sofrimento, Ele já passou para estar ali com você, você nunca vai passar sozinho. E você pode com Ele também ir para além desse sofrimento e viver uma vida nova com Deus, assim como na sua ressurreição Ele nos garantiu. Amém?